Muito boa noite. A uma hora de se começarem a assinalar os 50 anos do 25 de Abril, procuramos agora refletir sobre este meio século de democracia, mas também sobre as perspectivas para o que se segue, passado e futuro, e só com jovens políticos que não viveram a Revolução. Estão comigo em estúdio Eva Brás Pinho, do PSD, Joana Sá Pereira, do PS, Rita Matias, do Chega, e Alma Rivera, do PCP. À distância juntam-se também Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e Paulo Moacho, do LIVRE. Muito boa noite aos 7, bem-vindos e obrigada por estarem connosco na edição da Noite da SIC Notícias. Rita Matias, concorda que Portugal deve assumir responsabilidades pelo seu passado? Acha que o Chega aprovaria uma declaração oficial de Portugal com um pedido de desculpas, por exemplo? Antes de mais, muito boa noite a todos. Dizer que é lamentável as declarações do nosso Presidente da República, que vai recuperar a teoria pós-colonial dos anos 70 das ciências sociais, da nova esquerda, uma teoria que hoje em dia é chamada woke, e não se percebe porque é que Marcelo Rebelo de Sousa vai buscar estes temas que, na verdade, reacendem feridas que não estão saradas. É porque Portugal tem cerca de 600 mil retornados, pessoas que vieram com uma mão à frente e outra atrás dos territórios africanos, que chegaram cá e foram mal integradas. Aliás, sou neta de retornados, mas sou também neta de antigos combatentes, jovens como nós, que foram forçados a travar uma guerra que não era sua, uma guerra que não desejaram. Muitos deles perderam a vida em África e há muitos que ainda jazem em África. E Marcelo Rebelo de Sousa é filho do governador-geral de Moçambique, ainda durante o período da guerra, e, portanto, tinha responsabilidade de fazer mais, de fazer melhor e, acima de tudo, de não desrespeitar. Olha, mais que não seja a memória dos seus antepassados, pelos vistos está com problemas nas suas relações familiares, mas acima de tudo não insultar também a memória coletiva dos portugueses, a memória dos nossos avós, porque estou certa de que muitos de nós somos descendentes destes que foram esquecidos e que 50 anos depois muitos teimam em apagar da nossa história. Rita Matias, muitas vezes ao Chega é associada uma ideologia mais conservadora. André Ventura há uns anos até usou o lema de Salazar, Deus, Pátria, Família, e acrescentou na altura trabalho. A Rita, com 25 anos, vê alguma vantagem no período pré-25 de Abril? Bom, antes de mais, permita-me fazer um comentário. Estamos aqui a debater os 3Ds do 25 de Abril, começámos pela descolonização. Eu não resisto a dizer que, de facto, se as marcas que falávamos dos países africanos ainda perduram nos dias de hoje, são as marcas da pobreza e, acima de tudo, são as marcas de termos abandonado as províncias ultramarinas e de termos permitido que as milícias africanas, comunistas, terroristas, fossem promovendo guerras civis, matassem entre os seus e, portanto, promovessem um clima de terror, e isto é preciso ser dito, e infelizmente 50 anos depois não tem sido plenamente debatido, e os nossos retornados e antigos combatentes clamam por essa voz, e por isto talvez se revejam tanto no Partido Chega, que tem feito bandeira todas estas matérias. Em relação ao que perguntava, acho que o Partido Chega é um partido com 5 anos, não pode ser conotado com qualquer tipo de saudosismo de um antigo regime. Tenho 25, não tenho qualquer conotação nem experiência nem memória, mas creio que ainda é preciso fazer muito pelo segundo D que falava, de democratizar e poder afirmar publicamente que se crê em Deus, que se defende e ama uma pátria, que se promove os valores da família e do trabalho, é também um passo de alargar o debate público, de poder permitir novas vozes que foram censuradas num regime que foi enviesado à esquerda no pós-25 de Abril, e por isso libertar alguma direita que se moderou, que se amordaçou e que teve medo de dizer que era direita por complexos e por culpas que não trouxeram. E da mesma maneira que eu digo que não tenho que pagar por culpas de há 500 anos atrás porque não fui em caravelas descobrir o que quer que seja, também não tenho que corresponder por culpas de um regime que não vivi, do qual não fiz parte e do qual não tenho saudades. E, portanto, penso que o Chega é fundamental nesta hora, e talvez por isto os jovens também correspondam de forma tão positiva a este partido e adiram tanto a esta mensagem. Rita Matias, o estudo mostra que as famílias hoje são mais pequenas, que há muito menos casamentos, mães cada vez mais tarde. Qual é a sua leitura sobre esta mudança? Bom, a leitura é que, de facto, o terceiro D, para percorrermos todos, o D de desenvolver, fica por cumprir. Claro que temos um país muito mais desenvolvido do que aquele que tínhamos no antigo regime, claro que sim, como é muito mais desenvolvido agora do que era no tempo do Marquês de Pombal,
e do que era no período de viriato. E ainda bem que o país continua a crescer e a mudar, mas ainda continua a ser insuficiente. André Ventura, a semana passada, tinha um discurso na Assembleia da República que me parece profundamente atual. É que no fim do dia, amanhã vamos estar a falar sobre chaimites, sobre cravos, etc. Mas vai chegar a hora em que os portugueses já percebem que é 25 de Abril, é fim do mês, têm contas para pagar e o salário que têm é curto para todas as responsabilidades que assumiram, eventualmente estão sufocados com o crédito à habitação que têm dificuldades em constituir família, queriam ter 3 filhos, mas têm que se ficar pelo filho único, porque infelizmente não têm condições para prover uma vida digna para mais filhos, e isto tudo mostra-nos que nós deveríamos de fazer mais, mas fazer mais e melhor e dar mais condições para que as famílias se desenvolvam, para que os portugueses possam ser felizes em Portugal, começa também por credibilizar as instituições democráticas e garantir que quem usufrui e quem, aliás, desempenha cargos públicos faz essas funções num modo de serviço e não para servir a si próprio. E neste sentido há assim uma separação entre bons e maus, porque nem todos os nossos políticos que desfilaram pela Casa da Democracia nos últimos 50 anos estiveram lá para servir os portugueses. E é preciso dizer que o índice de democracia em Portugal tem decrescido. O índice de corrupção tem aumentado, a percepção de corrupção nas populações aumenta e, portanto, os portugueses confiam cada vez menos nas instituições porque se sentem traídos. Eu ouvia há pouco um testemunho sobre o 25 de Abril, sobre a madrugada de esperança e sobre o 1º de Maio, que bonito que era, que os portugueses abraçavam-se na rua, sentiam que tudo realmente ia mudar. Mas estas pessoas, que hoje têm idade para ser meus pais, eventualmente avós, sentem-se traídas e esquecidas porque aquela esperança toda que lhes foi depositada, 50 anos depois, não foi plenamente concretizada. As suas vidas não foram plenamente libertas, ficaram estagnadas, o elevador social parou, o Serviço Nacional de Saúde estagnou, a escola pública deixou de servir plenamente os portugueses e, infelizmente, isto é preciso ser dito para continuarmos a aperfeiçoar a nossa democracia. Portanto, não está consolidada, nós temos que fazer mais, temos que fazer melhor, mas é preciso colocarmos sem problemas aquilo que são as dificuldades dos portugueses na mesa, sem estigmatizarmos e dizermos que isto é divisionismo. Não, é um debate que tem que acontecer, porque isto é que permite o descontentamento e o afastamento dos portugueses, eventualmente nos atos eleitorais.